Olá, meus alunos do terceiro ano. Eu sou o professor Jurandir e aqui vai mais uma videoaula para vocês. Pessoal, então a videoaula de hoje eu vou falar sobre a apostila, essa apostila aí que tem vindo com as atividades de vocês. Depois eu vou explicar um pouco do conteúdo de física, levemente. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas videoaulas já prontas dos exercícios de física que tem o conteúdo. E a ideia desse vídeo não é mostrar, não é fazer o exercício, sim mostrar como faz, beleza? Então, pessoal, eu vou começar explicando para vocês a nossa apostila. Então tá aqui a apostila do plano de estudo tutorado de vocês, do terceiro ano. Quem estiver usando pelo PDF, no PDF, a página que vocês vão ter que procurar é a página 66. Quem estiver usando a apostila impressa, a página que ele vai ter que procurar é a página 61, beleza? Da apostila, que já começa com os estudos de física. Pessoal, eu chamo muita atenção de vocês nesta parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, que tá piscando aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito primeira e segunda semana. Então, essa apostila ela tem validade de 15 dias. Diferente do que algumas informações que estão passando por aí, mas tá todo mundo falando que é uma semana e tal. Pessoal, eu estive observando que cada apostila e cada conteúdo tem a sua quantidade de tempo. E a apostila de física está marcada para 2 semanas. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar para você sobre a parte pedagógica. Então, nessa parte pedagógica aqui, ó, vocês encontram, por exemplo, eletricidade e magnetismo, tema 40, é o que você vai estudar. Lembrando, o pessoal que fez comigo as aulas e a avaliação é o mesmo conteúdo, beleza? É facinho. Agora, o pessoal que ainda não fez ainda esses estudos comigo, vamos seguindo aqui que eu vou estar explicando tudo direitinho, beleza? Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo. Meu WhatsApp já foi disponibilizado tanto na Escola João Ribeiro de Carvalho quanto na Escola Cônego, beleza? Continuando. Pessoal, nessa segunda página da apostila aqui, ó, dou um conselho muito interessante para vocês. Um conselho importante. Leia esta parte, dica para o aluno, beleza? Então, orientações pedagógicas. O que são as orientações pedagógicas? É a parte escrita dos trabalhos que deverão ser executados. Então, pessoal, é o seguinte, a parte escrita é para quem não tem aí acesso à informática, acesso à internet, acesso ao computador, pois eles iriam precisar de uma parte escrita para poder desenvolver os seus trabalhos. Entretanto, a maioria dos alunos que acessarem via internet, esta parte, querem ler? Podem ler, mas ela também será disponibilizada por vídeos pela Secretaria de Educação. E o objetivo desse vídeo não é, de forma alguma, substituir os vídeos que estão sendo passados pela Secretaria de Educação, e sim complementar esses vídeos, beleza? Então, portanto, esses vídeos eles vêm como uma forma de complementação. Aí vocês vão ter aqui as explicações, né? Que é importante ler essas explicações. Vocês devem lembrar da série triboelétrica. A série triboelétrica está aí no meio das explicações escritas. Beleza? E aí nós vamos para as atividades, ok? Então, a parte que eu quero trabalhar com vocês são as atividades. Lembrando que eu não vou resolver o exercício com vocês. Eu vou ensinar a teoria para que vocês possam resolver os exercícios. Bom, pessoal, então vamos ao exercício número 1. Aqui, senhores, é o seguinte. O exercício número 1 está escrito. Responda. Letra A. Por que não é possível eletrizar 2 barras metálicas pelo processo de eletrização por atrito?
Bom, vamos lembrar primeiro o que é o processo de eletrização por atrito. Primeiro, eletrização por atrito é quando você pega dois materiais e esfrega um no outro e consegue obter carga elétrica. Eu até usei aqui esfregar na cabeça, porque a gente já fez uma vez essa experiência em sala de aula. Esfregava na cabeça, chegava perto dos papeizinhos e os papeizinhos levitavam, certo? Mas existem regras para que essa eletrização aconteça. Existe até uma regra que diz o seguinte: se eu atritar dois materiais, dois objetos feitos de um mesmo material, não eletriza. Ok? Mas aí não está falando de objetos feitos de um mesmo material, e sim de dois metais. E sabemos que os metais podem ser de vários tipos diferentes. Então temos aqui os nossos dois metais. Os metais eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Simbolizado pelos sinaizinhos aí de mais e de menos. Então o que eu vou fazer? Eu vou atritar esses dois um no outro. Então quando eu atritar esses dois metais, que eu esfregar um no outro aqui, que atritar, o que vai acontecer? Um metal vai ceder elétron para o outro, certo? Porém, esse elétron que vai... O metal que cedeu o elétron, ele vai ficar positivo. E o metal que recebeu o elétron vai ficar negativo. Como o elétron consegue se mover, ele vai ser atraído pelo positivo e vai voltar para o lugarzinho dele. E é isso que vai acontecer. Então, resumindo, você atrita. Na hora que você atritar, o elétron pode até ir. Na hora que ele for, ele vai voltar. E aí você não vai perceber que isso acontece tão rápido ou não acontece que você não vai conseguir perceber a eletrização. Ok, pessoal? Então, ó, atritor, se vai, volta. Por quê? Porque ele é condutor, ele deixa voltar, ok? Então tá aí a ideia de por que os metais não permitem a eletrização por atrito. Se fosse, por exemplo, um metal e um isolante, aí sim seria até possível, se o isolante recebesse a carga. Na verdade, seria possível o contrário, né? O isolante fornecer a carga. Que aí o metal carregaria, né? Passaria do isolante para o metal. Aí o metal carregaria e o isolante também ficaria carregado. Mas não é o caso, beleza? Então você tem um metal isolante. Aí ele está falando de metal com metal. E metal com metal não vai acontecer uma eletrização. Ok? Então agora vamos para o número 2. O número 2, ele fala o seguinte: por que não é possível eletrizar dois isolantes pelo processo de eletrização por contato? Vamos ver? Olha só, o isolante, todas as cargas dele estão fixas. O metal, ele possui uma carga móvel, que pode se mover pelo metal, tá vendo? Então, quando você tiver um metal eletrizado, vamos ver aqui, por exemplo, dois metais, metal e metal, a carga ela pode se mover pelos metais. Quando você encostar um no outro, ó, tenho dois móveis aqui. Encostei um no outro, um elétron vai vir para cá e o outro elétron vai ficar aqui. Bacana? Então vão ficar os dois eletrizados, ó. Aqui eu tinha, vamos supor que ao invés de elétron eu tenho carga negativa. Aqui eu tinha duas cargas negativas, 2 coulomb. Na hora que encostar, um coulomb vai para lá e o outro coulomb fica aqui, porque ele se distribui, ok? Já no isolante, o que vai acontecer? Na hora que eu encostar o metal no isolante, o metal tem aqui, por exemplo, duas cargas elétricas negativas, ou 2 coulombs, melhor. Encostou. No que encostou, o que vai acontecer? O elétron que estava sobrando aqui, ele não vai para o isolante, porque lá no isolante eles não se mexem, eles são fixos. Então, não vai acontecer eletrização por contato. Entendido, pessoal? É assim que é a interpretação da eletrização por contato. Então, pessoal, vamos fazer a letra C. A letra C diz: por que não é possível eletrizar um isolante pela polarização? Vamos entender essa pergunta da seguinte forma. Essa pergunta ela disse que não é possível você ter a eletrização por indução, mas é possível você ter a polarização.
Mas a polarização não é necessariamente fazer com que o objeto fique eletrizado. Você simplesmente alinhou os positivos e os negativos. Então, portanto, por que não é possível obter carga elétrica pela polarização? Tá aqui, eu aproximei os meus elétrons aqui desse isolante, certo? Tá aqui, ó. Eu aproximei os elétrons do isolante. O que vai acontecer? Todas as moléculas, átomos, etc., eles vão colocar a parte positiva deles apontadas para o lado da carga elétrica que eu coloquei aqui para induzi-las. Mas o átomo vai ficar no lugar dele, ele não se movimenta, nem o elétron, ele vai ficar junto com o átomo. O que vai acontecer é que todos os prótons vão ficar para o lado dos elétrons, e todos os elétrons do isolante vai ficar para o lado oposto dos elétrons, beleza? Aí o que vai acontecer? Acontece o fenômeno de polarização, em que esse lado aqui vai ficar positivo e esse outro lado aqui vai ficar negativo, ok? Então aqui positivo e aqui negativo, certo? Aí eu vou falar assim, mas e se eu afastar ele aqui agora? Não eletrizou nada, beleza? Ah, mas e se eu manter ele aqui? Eu consigo obter a carga elétrica se eu encostar pelo outro lado? Porque é um isolante. Ele não vai permitir os elétrons dele sair. Tudo bem? Agora, e se fosse um metal? Se fosse um metal, o que iria acontecer? O elétron livre do metal, que ele poderia estar em qualquer lugar aqui, ele automaticamente correria cá para o outro canto oposto para ficar o mais longe possível daquelas duas cargas ali. Se eu virasse aqui as cargas para o outro lado, o que o elétron ia fazer? Corria para cá. Entendido, pessoal? Eu virei aqui ela para o outro lado, ó. Então ele vai correr para o lado de lá, beleza? Resumindo, então, a letra C. Ele pergunta, então, por que não é possível eletrizar um isolante pela polarização? Justamente porque não há fluxo e movimentação de elétrons dentro dele, beleza? Então vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: atrita-se uma placa de vidro com um pano de lã, inicialmente neutro, e faz-se a lã entrar em contato com uma bolinha de cortiça, material de algumas rolhas, também inicialmente neutra, suspensa por um fio isolante. Ao se aproximar, viu, pessoal? Talvez houve um erro de digitação aí. A placa da bolinha, constata-se que ocorreu a atração entre elas. Só lembrando que está escrito ao se aproximar na apostila, beleza? Então, corrigem aí, coloca um R. Ao se aproximar, tá bom? Então, aí ele pergunta, constata-se então que ocorre a atração entre elas. Justifique. Pessoal, lei de Coulomb. Um objeto carregado tem força de atrair o outro que está neutro. Então, objetos carregados atraem outros que estão neutros, certo? Então, portanto, não tem nem muito o que se falar sobre esse exercício. Se você tem um objeto que ele está carregado e aproxima dele um objeto que está neutro, ele vai atrair. Como, por exemplo, quando você faz com a caneta e puxa as bolinhas, os papeizinhos na tua mão. É o mesmo fenômeno, é uma força chamada força de campo, mas essa força existe e ela tem que ser levada em consideração, beleza?